Olá, estou chegando até você com mais um Drop CCA e vamos falar sobre o cristão e os juramentos. Lá em Mateus 5, 33 a 37, lemos: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, Jesus, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando Jesus diz, ouviram o que foi dito, ele não estava se referindo à lei mosaica, mas sim à interpretação falsa dos escribas e fariseus. E podemos abordar este assunto em três partes. Primeira parte: o que dizia a legislação mosaica? O principal intuito da legislação mosaica era colocar freios à inclinação do homem para a mentira, como consequência do pecado. Moisés teve que lidar com a tendência do povo para mentirem uns aos outros. A palavra do homem não era mais confiável. Outra finalidade da legislação mosaica era a de restringir os juramentos às questões sérias e importantes. O povo jurava em nome de Deus por coisas triviais. A lei mosaica pretendia lembrar aos filhos de Israel que tudo quanto eles faziam estava sob os olhares de Deus e que ele estava acima de tudo. O povo devia viver de modo que agrada a Deus. Em Levítico 11, verso 44 diz: Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. As pessoas precisavam lembrar-se de que tudo quanto faziam era importante. Eles eram o povo de Deus e Deus conhecia cada palavra que saía da boca deles. Segunda parte, o que diziam os escribas e os fariseus? Eles eram legalistas e se preocupavam mais com a letra da lei do que com o espírito da lei. Eles determinavam: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Conforme pensavam, cometer perjúrio era uma ofensa seríssima, era um pecado terrível que eles não hesitavam em denunciar. Todavia, um judeu podia fazer todo tipo de juramentos, contanto que não viesse a cometer perjúrio. Eles reduziam toda a questão dos juramentos ao caso isolado do perjúrio. Enquanto ele não caísse nessa falha, podia fazer juramentos pelo céu, por Jerusalém e por qualquer outra coisa. Por exemplo, se alguém fizesse um juramento pelo templo, não estava obrigado a cumpri-lo, mas se jurasse pelo ouro do templo, então estava obrigado a cumpri-lo.
Essa desonestidade intencional em relação às coisas de Deus, dos escribas e fariseus, precisava ser denunciada e desmascarada. Eles eram culpados por fazerem distinção entre juramento e juramento, dizendo que alguns deles eram obrigatórios, mas outros não. Terceira parte, o que ensinava o Senhor Jesus Cristo? Mas eu digo, fala o grande legislador, aquele que se apresentava como homem absoluto entre os homens e que falava com toda a autoridade de Deus. É como se Jesus tivesse dito: eu que dei a vocês a antiga lei, estou esclarecendo o seguinte: não jurem sob qualquer hipótese, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E vocês não devem jurar por sua própria cabeça, porque não são capazes de tornar um cabelo preto ou branco. Mas que tudo quanto vocês disserem seja sim, sim, e não, não. O que passar dessa maneira de falar procede do maligno. O que Jesus queria dizer com isso? Primeiro, Jesus ensina que não devemos usar o nome sagrado de Deus na questão dos juramentos. Os nomes de Deus e de Jesus Cristo não devem ser pronunciados levianamente. Segundo, Jesus ensina que não devemos jurar por qualquer criatura, porque tudo pertence a Deus. Não podemos jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pelas nossas próprias cabeças ou por qualquer outra coisa, mas exclusivamente pelo próprio nome de Deus. Jesus requer dos seus seguidores que falem a verdade e apenas a verdade. Quantas mentirinhas são ditas para se escapar de alguma complicação? Os cônjuges mentem um ao outro, pais mentem para os filhos e os filhos aos pais, os irmãos mentem uns para os outros também. Não devemos mentir. Todo exagero é mentira também. Devemos ter consciência do fato que vivemos sempre na presença de Deus. Pense, o Espírito Santo vive em você. Ele vê e ouve tudo, cada exagero, cada mentira. Ele é o Espírito da verdade e nele jamais houve ou haverá qualquer sombra de mentira. Siga os passos de Jesus e deseje ser como ele no seu pensar, sentir, falar e agir. Né? Seja verdadeiro, enfrente aí, né, os riscos que podem ocorrer por causa da nossa sinceridade, da nossa verdade. Mas o que importa, acima de tudo, é agradar a Deus e não aos homens. Amém.